Olá, gente querida! Tudo bem com vocês? Mais uma vez uma live na sexta-feira, amanhã feriado, né? E quero falar hoje com vocês sobre culpa. Como nós somos, né? Culpados, como nós colocamos esse peso sobre a gente, desse tanto de culpa que a gente carrega. E como que nós culpamos também tanto o outro. Quero trazer hoje para vocês momentos para vocês refletirem a respeito dessa culpa. Será que eu tenho culpa? O que eu sinto, o que eu faço, aquilo que acontece na minha história, eu tô culpando quem? Eu sou a culpada? Então eu quero trazer aí algumas questões para você também refletir a respeito desse lugar da culpa, que é algo tão sentido, mas pouco verbalizado. E como muitas vezes as pessoas elas têm vergonha de falar sobre culpa. A culpa é um dos sentimentos que paralisam a nossa vida, tá? Então é tão importante a gente prestar atenção na culpa para a gente não sair, né, trombando na vida e não crescendo, tá? Porque a culpa ela tem esse poder de paralisar, tá? Então vamos pensar e ampliar a nossa consciência em relação, tá, à culpa. Então, falando de culpa, gente, quando a gente vai falar a respeito disso, muitas vezes é um sentimento quando a gente olha e observa um comportamento que nós tivemos e que isso não nos agradou. Então, se eu tenho, né, uma questão de alimentação, eu tenho que comer ali dentro de um plano alimentar todos os dias. Só que aí eu chego e falo assim: ah, gente, eu vou comer mais um pouco. Tô de dieta, mas eu vou comer mais um pouco. E eu vou comer, e vou comer, e vou comer. Quando passa um tempo, quando eu olho para minha situação, quando eu olho para aquele momento onde eu saí do plano alimentar, esse sentimento de culpa vem. Porque eu começo a prestar atenção no que eu fiz comigo, nas situações que eu proporcionei de sair de um plano alimentar. Então, esse arrependimento, esse remorso acontece, porque eu criei uma expectativa de cumprir ali o plano alimentar durante o dia, durante a semana, só que teve um momento que eu quis comer. Mesmo sabendo ali, consciente que eu tinha um plano, me deu vontade de comer mais. Então, esse sentimento de culpa vem quando você começa a perceber aquilo que você fez e você se arrepende. Você fica frustrado. A culpa tem um ponto aí de frustração também, onde eu crio, né, uma expectativa e eu não consigo realizar de acordo com a expectativa que eu coloquei na situação. Então nós vamos falar de remorso, nós vamos falar de intensidade, nós vamos falar de frustração, porque tem culpa que a gente consegue reverter. Agora tem culpa que não. E muitas vezes a culpa, gente, ela vai trazer disfuncionalidades na nossa vida, até mesmo de uma questão emocional. Quantas e quantas vezes, né, as pessoas, né, vou dar o exemplo da comida para ficar mais didático aqui também. Quantas pessoas tentaram emagrecer, tentaram, buscaram e tal, e elas não conseguiram. E quando a pessoa, né, vai trazer esse lugar, né, do emagrecimento, nossa, eu acho muito difícil. Nossa, eu como muito doce. Eu trago, né, comidas, né, sempre saborosas para minha casa. Eu tenho que ter comida na minha casa. Então, esse lugar também a gente precisa prestar atenção. O que a comida representa para essa pessoa? Para ela se sentir também tão culpada e com uma necessidade muito grande de comer. Então, estou dando um exemplo porque o que a culpa está querendo te ensinar? O que a culpa está querendo te mostrar? Não vamos olhar para a culpa como um aspecto muito e totalmente negativo, porque isso não existe. Mas se existe uma culpa, para que essa culpa? O que essa culpa quer trazer para mim? Qual que é o ensino? Então, se eu tenho, tá, esse lugar de culpa, vamos prestar atenção nela, tá? E aí a gente vai falar também, tá, gente, que a culpa muitas vezes ela está relacionada com aquilo que viola, tá? Os nossos valores,
as nossas posturas. Quantas vezes nós temos comportamentos, né, que às vezes a gente até age sem pensar e que vai gerar uma culpa depois e que fugiu daquilo que é nosso, dos nossos valores mesmo. Então, eu quero que você também reflita, né? Quais são os princípios, quais são os meus valores? Eu quero sempre, né, ter uma postura educada com as pessoas. Eu sou uma pessoa educada, né? Eu sou uma pessoa honesta. Só que em algum momento, alguma situação, você deu uma resposta mais atravessada para alguém. Você foi mais agressiva com alguém. Isso é uma violação daquilo que você acreditava sobre você. Então, quando tem uma violação também dos seus princípios, dos seus valores, daquilo que você acredita, isso também pode gerar culpa, porque o tempo todo nós estamos fazendo julgamentos sobre os nossos comportamentos e os comportamentos dos outros. Então, isso também vai trazer uma ferida, que é a questão da culpa, tá? Quando eu vou além daquilo que eu acredito que eu sou capaz de fazer, como ser sempre uma pessoa educada ou comer sempre, né, dentro, né, daquele plano alimentar, né, de eu ser uma pessoa honesta e às vezes, né, eu esqueci de dar o troco para alguém, eu não paguei alguma coisa e aí sente aquela culpa que traz a paralisia. Eu gosto de trazer também a diferença, tá, gente, de culpa e responsabilidade. A culpa, gente, ela vai andar muito com as desculpas. Então coloca aí. Eu tô dando muita desculpa para a vida. Qual é a culpa que você carrega? Então, dentro, né, daquilo que você é, daquilo que você vive, e vamos pensar também das suas dificuldades. Quais são as desculpas que você dá? Nossa, eu não consigo emagrecer. Nossa, eu acho difícil. É uma coisa assim que eu não consigo. Tá. Dentro desse não conseguir, o que está por trás disso daí? Vamos fazer, né, perguntas a respeito desse não conseguir. Então, quando nós temos situações que paralisam você, que tem uma dificuldade, para que você vai usar essas desculpas? Essas desculpas é o quê? Porque você não consegue, você não dá conta, você não se importa com o seu peso. Se você tem uma questão social, né? Você tem, não chega a ser uma fobia social, mas só para vocês entenderem, tá? Uma pessoa que busca muito isolamento. Por que tá tão difícil para você sair? Né? Como é que é lidar com pessoas? Para que você tá dando tantas desculpas de não sair? De não trazer ali, né, uma verbalização e tal. Porque eu não consigo me expressar. O que é esse expressar? É falar, é se comportar, é dizer palavras muito duras, é dizer palavras muito doces. Eu não consigo entrar em determinado assunto. O que é esse lugar de me expressar? Tá? Então, às vezes, né, são situações que aconteceram com a gente, de em algum momento da minha vida eu fui tentar me expressar e alguém debochou, ironizou, cortou a minha fala. Então, podem ser várias situações e talvez tenha realmente um aspecto traumático aí dentro de você. Então, quando a gente pensa, né, do não conseguir, do não merecer, né, o que aconteceu lá atrás, se teve realmente algum momento onde eu quis me expressar e eu não consegui, né, a minha timidez, a minha introversão, o meu medo de gente, porque tem pessoas que têm medo de gente, isso tudo vai influenciar. E aí eu vou dando desculpas para não ir além. Então, quando a gente vai pensar nessas desculpas, tá? E a gente dá muita desculpa para a vida, tá, gente? Tá? Todo mundo dá desculpa. Então, essas desculpas, elas vão me afastar daquilo que é da responsabilidade. Então, se eu falo que eu não consigo emagrecer, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo fazer exercícios físicos, é um lugar, tá, gente, onde eu preciso ter uma responsabilidade. Se realmente eu olho para a minha vida
e valido a existência, que a vida realmente tem um sentido para mim. Então eu vou buscar, eu vou, mesmo sem vontade, eu não vou dar desculpas. Porque a minha vida é importante, emagrecer é importante, conversar com pessoas é importante. E eu vou criando ali, buscando dentro de mim ferramentas, forças, tá? Para eu conseguir dar um próximo passo. Então, se eu tenho uma dificuldade para fazer uma dieta, olha, a partir de hoje eu não vou dar desculpa mais. Eu vou ficar consciente daquilo que é realmente válido para mim. E aí a gente busca e traz esse lugar da culpa e da responsabilidade. São 2 pontos importantíssimos para a nossa vida, tá? A culpa, gente, eu vou dizer assim para ficar mais tranquilo, né? Mais didático também para vocês, tá? A culpa, eu vou pensar em comportamentos imaturos, tá? Onde eu vou dar desculpa, eu vou julgar e eu vou colocar a culpa no outro. Olha, eu não consigo emagrecer porque a minha mãe sempre faz comidas gostosas, gordurosas, cheias de carboidrato. Na minha casa sempre tem muito doce, então a culpa é da minha mãe. Minha mãe que não faz uma compra decente lá para casa. Então é difícil. E aí eu não consigo emagrecer. Então, dentro de um contexto, olha as coisas que essa pessoa traz. Então, tem uma imaturidade, porque quando nós pensamos na responsabilidade, eu vou falar de comportamentos mais maduros. Ou seja, nossa, eu tenho uma dificuldade para emagrecer, mas eu faço um esforço muito grande, porque a minha mãe faz comida, só comida gordurosa. Comidas deliciosas. E ela compra muito doce. Então, quando ela faz compra, ela enche os armários de biscoito, de doce. Só coisa que me faz engordar, sabe? Só que eu quero emagrecer. Então, eu evito comer esses doces, eu evito comer os biscoitos. Quando ela faz uma comida mais gordurosa, eu tento comer menos. Então, vocês conseguem perceber a diferença da culpa e da responsabilidade? São posturas diferentes, onde eu uso da minha maturidade para ser responsável. E a culpa de uma situação imatura, onde eu coloco muita culpa no outro e coloco um tanto de desculpas na vida, eu fico na imaturidade. Então, por isso que eu falo que a gente tem muita culpa, né? A gente culpa muito o outro, né? Porque muitas vezes nós somos imaturos. Nós não estamos ainda lidando, né? De uma forma madura e responsável pelas nossas vidas. E é muito mais fácil a gente culpar o outro, né? Muito mais fácil falar que minha mãe só compra coisa que engorda. Mas por que eu não posso diminuir, fazer minha própria compra, né? Ter outros comportamentos, mas reconhecendo o meu lugar também da responsabilidade em relação à minha vida, tá? Então a gente precisa também aprender a lidar com essas responsabilidades, tá? Com aquilo que é nosso. E a gente precisa, para trazer esse lugar da responsabilidade, a gente precisa também prestar atenção no nosso lugar de conhecer a si mesmo. Será que eu conheço? Será que eu sei quem eu sou? Será que em algum momento, né, no meu processo de busca, de solucionar problemas, eu sei quem realmente eu sou? O autoconhecimento, gente, ele vai proporcionar você sair desse lugar de culpa para você ir para um lugar de responsabilidade, tá? E para você ter isso, né, sair dessa culpa e ir para a responsabilidade, o processo terapêutico ele é fundamental. Então, o autoconhecimento vai trazer o reconhecimento do seu lugar, onde eu começo, né, a prestar atenção nas minhas atitudes, eu começo a prestar atenção no meu olhar em relação ao outro, o tanto que eu culpo, o tanto que eu julgo, o tanto que eu coloco, né, a minha vida muito na mão do outro. Então, quando eu trago, né, para o autoconhecimento, opa, a vida é minha. Minha mãe que fique lá com a comida dela, né, eu vou fazer de um outro jeito.
eu passo também a não repetir esses comportamentos. Por isso que eu falo com vocês, a culpa, ela tem um sinal pra gente. Ela traz algo que a gente precisa prestar atenção. Pra que eu tô ficando com tanta culpa assim? Pra que eu tô culpando e colocando tantas desculpas assim na vida? Tá? Então a culpa passa a ser também, né, uma forma de você trabalhar internamente. Por isso que é importante quando a gente presta atenção nas nossas culpas, né, de prestar atenção, né, nas desculpas que a gente dá. Porque a culpa, ela vai te limitar em determinados pontos. De você sair, de você ganhar dinheiro, de você comer, de você se relacionar. Então a culpa também tem esses aspectos negativos e que a gente vai olhar para o aspecto positivo no sentido de o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para ficar mais madura? O que eu preciso fazer para conquistar aquilo que eu desejo? Para realizar o meu sonho? Ao invés de ficar culpando a minha mãe, o meu pai, né, o marido e tal, mas o que eu vou fazer a partir de agora? Qual que é a minha responsabilidade? Porque a culpa, gente, ela vai fazer com que você venha repetir comportamentos. A responsabilidade faz você fazer diferente. Ela faz com que você não venha repetir mais esses comportamentos de culpar a sua mãe porque ela faz as compras e coloca ali no armário só comida que não funciona para você. Pô, se não funciona para você, funciona para ela. Então, cuide de você, tá? Então, a gente vai, né, trazer a culpa, né, como um suporte para reflexão. Então, a gente não vai negar essa culpa. E a gente também não vai abominar por você ter se sentido culpado. Porque isso tem um sentido para você, isso tem um sentido na nossa história. E aí a gente começa a repensar, a elaborar, a refletir sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas emoções. E aí esse autoconhecimento, essa ampliação da nossa consciência que vai fazer com que a gente venha trazer mudanças, transformações na nossa vida e na nossa forma de pensar. Então, a gente traz, tá, gente, com muito cuidado, né, com muita sensibilidade, com muito acolhimento, esse lugar, tá? De repensar aquilo que a culpa tem trazido para mim. Então, nós vamos, tá, lidar com a culpa de uma forma realmente de validar essa culpa e entender para quê, né? Não traga a culpa como um aspecto, tá? Negativo. Ela tem um sentido pra gente, tá bom? Esses dias eu refleti que estava cansada. Que estar cansada não basta. Mas o que eu preciso fazer para dar fim ao cansaço? Ótimo, tá vendo? Né? E muitas vezes, né? A gente tá cansado, a gente tá culpando tudo. Todo mundo tá ali, né? Tá, mas eu olhando, é eu que estou cansada. Então, o que eu posso fazer? Então, essas escolhas, né? Nós vamos realmente refletir a respeito disso, tá? O que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida? O que eu posso fazer para gerar mudança no meu cansaço e no meu descanso? Esse cansaço vem de quê? Eu tô trabalhando muito? Esse cansaço, tá? É porque eu tô pensando demais, que eu tô mexendo muito com a cabeça? Esse cansaço ele é mental ou ele é físico? Esse cansaço é porque eu penso demais o dia inteiro e movimento pouco? Às vezes eu tenho ansiedade, aí eu penso, me preocupo e o meu corpo cansa. Então, a partir dessa conscientização desse meu cansaço, o que eu posso fazer a partir daí? Então, quando a gente tem, gente, eu achei tão bacana ela trazer essa questão de reflexão sobre o cansaço, quando a gente começa a nomear aquilo que nós sentimos, como isso é importante. Quando nós começamos a perceber, né, aquilo que eu estou sentindo, a nomear, gente, como que isso é válido? Porque tem pessoas que não conseguem nem prestar atenção no que estão sentindo.
Tem pessoas que nem sabem o que está acontecendo ali no mundo interno, nessa construção, e tá indo, a vida tá indo e pronto, tá? Então, como que é importante, tá? Esse olhar para dentro, né? E o processo de autoconhecimento é esse, né? Tem até uma frase, eu não vou chutar o nome do autor, porque vai que eu erro, né? Que diz, né, a saída é para dentro. Então, olha que linda essa frase, né, de entender, tá? Que em muitos momentos da nossa história, para a gente sair, para nós mudarmos, nós temos que olhar para o mundo interno, nós temos que olhar para dentro. Ali estão as respostas. Muitas vezes, né, inconscientes, muitas vezes sem nomeações, muitas vezes a gente nem sabe mesmo, tá? Nunca parou para pensar a respeito de culpa, mas como que tá ali, né? A nossa vida, a nossa alma tá marcada, tá? O nosso mundo interno precisa ser visto, precisa ser construído, tá? Então, trazer essa responsabilidade para você, trazer esse lugar de sair das desculpas e a partir de hoje eu vou tomar uma postura na minha vida, tá? Para seguir adiante. Como que é tão importante eu olhar para minha vida e tomar conta dela, tá? Jane, você tem cursos, eu quero nessa área sistêmica. Eu também. Gente, lá no link da bio tem todos os cursos que eu dou, tá? Pode estar olhando lá. Então, se vocês quiserem também me mandar mensagens no privado, vocês podem me mandar que eu respondo para vocês, tá? Com o maior prazer, tá bom? E a sistêmica para mim é fantástica, tá? E aí, gente, o que nós vamos fazer? Olhando também, tá? De forma sistêmica, tá? A culpa é algo do meu sistema? A minha mãe, ela fala muito de culpa. A minha mãe aponta muito que a vida dela tá ruim por conta do meu pai, por conta da história de vida dela. Eu carrego uma culpa de não merecimento, porque minha família toda é muito trabalhadora e tal. Aí eu casei com uma pessoa que é boa de situação. Então, várias coisas também estão envolvidas aí nesse lugar da culpa. Tem família, gente, que é muito culposa, tá? Tem família que aponta muito o dedo, né? Nossa, fulana, sério que você fez isso? Nossa, como é que você conseguiu? Ah, não, você não conseguiu com a sua inteligência, não. Você nunca foi inteligente. Aí a pessoa falou assim, nossa, é mesmo, eu nunca fui inteligente. Nossa, eu passei no concurso como, hein? A pessoa se sente culpada, tá? Gente, culpa mexe muito com a autoestima, tá? E nesse trabalho, né, de autoconhecimento, nesse trabalho de busca de conscientização, de ser consciente de quem se é, tá? Isso vai fazer um rebuliço dentro de você. Por isso que eu falo, né? Várias pessoas falam, né? Da questão de terapia, como que fazer terapia requer coragem. Até pra gente sair desse lugar de culpa e buscar a responsabilidade da nossa vida, né? O outro vai até achar estranho. Ué, como assim, gente, ela tá dando conta da vida dela? Como assim ela tá conseguindo construir isso daí? Nossa, será que fulana tá bem? Ela tá tão diferente. Porque você começa, tá, a agir de forma muito mais madura. Você começa a agir de forma sem dar desculpas para as coisas. E você começa a buscar soluções. Você vive para buscar soluções a respeito dos seus problemas. Você não cria problema, mas você busca solução, tá? Então, lidar com a culpa, ela é importante. E ela também, ela é um sinal de que outras questões internas precisam ser vistas, tá? Então, uma falta de merecimento, né? Ou a questão do não conseguir me expressar igual a pessoa que colocou. Então, são tantas coisas que estão ali, gente, em volta da culpa. E quando a gente consegue nomear, né, esse remorso, esse arrependimento, essa frustração, todas que estão ali, né, envolvendo a culpa, como que isso já é um passo importantíssimo para o seu crescimento pessoal, seu crescimento individual ali, tá? E você vai trazer muito mais saúde mental, que é o nosso foco, que é a saúde,
Nós precisamos olhar para a saúde. Então, se eu tenho um comportamento que traz prejuízo para mim, eu estou indo para um caminho mais doentio, mais disfuncional. Então, dentro daquilo que eu posso fazer por mim, não me culpando nem culpando o outro, qual é a minha responsabilidade? Então, eu quero que vocês reflitam a respeito disso, que vocês venham trazer para vocês tantas desculpas que vocês estão dando para crescer. Às vezes, a procrastinação que você tem é uma culpa que você está sentindo para não crescer, porque você acha que não é merecedora. É um exemplo, tá, gente? Não tô falando que toda procrastinação tem isso não, tá? Mas é um exemplo, é uma possibilidade. Então, reflita sobre isso. Reflita quais são os pontos fracos, quais são as debilidades hoje na sua vida, o que você quer mudar, o que você quer fazer diferente. Anote e busque as soluções dentro da maturidade, dentro da inteligência emocional para gerar mudança na sua vida, para gerar realmente um ponto de satisfação, um ponto de reconhecimento, um respeito com você. Porque a culpa, gente, ela desmorona o ser humano. Ela adoece o ser humano. Né? Igual eu falei com vocês, a culpa, gente, ela paralisa o ser humano. Então, quando a gente pensa em ir além, em mostrar, isso é da responsabilidade, da maturidade do mundo adulto. Então, façam terapia, tá? Procurem profissionais, né, que você percebe, que você tem ali, né, uma identificação para que você venha cuidar da sua história e cuidar daquilo que é seu, tá? E às vezes você tirar também o fardo que você coloca tanto no outro, culpando tanto a sua mãe, sendo que ela já fez o melhor e você, como adulta, precisa cuidar da sua vida a partir de agora, tá bom? Então, reflita sobre culpa, reflita sobre as suas desculpas e reflita também sobre a responsabilidade de ser um adulto saudável e condizente com a sua idade, condizente com aquilo que você quer realmente realizar, tá bom? Gente, obrigada aí pela presença de vocês, obrigada pelo carinho, pelas trocas, tá? É sempre muito bom participar e gostar. Eu gosto da participação aí de vocês, tá bom? Obrigada aí pela presença, obrigada pelo carinho. Assistam a live aí várias vezes, tá bom? Para que você venha realmente gerar uma mudança, tá? Na sua vida, você possa gerar aí uma transformação e ser realmente, né, um adulto maduro e condizente com aquilo que você quer para sua vida, tá bom? Muito bom poder te ouvir. Ah, obrigada, que bom que você gostou. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo carinho. Gente, fiquem com Deus, bom final de semana, excelente semana para vocês e na sexta-feira nós estaremos aqui de volta, tá bom? Um beijo grande para vocês. Tchauzinho.